Nisso vemos que aquele monstro tinha destruído muito o templo e o nosso prota pedia para que a reconstrução pudesse ser feita de uma vez, porém ele precisava reconstruir cada cantinho do templo pouco a pouco, e após isso, vemos que a Alpha disse que para isso ele precisava aprimorar sua habilidade primeiro, fazendo mais sacrifícios, e depois de um tempo, com certeza o templo ficou totalmente completo, e vemos então que aquele templo estava completamente restaurado. Após isso, o nosso protagonista saiu do templo e o coelho tinha perguntado aonde ele estava indo dessa vez. Porém, o coelho só pensava que ele era um viciado em trabalho e em vez de fazer um churrasco logo, ele estava indo fazer outra coisa. Então, o nosso prota disse que ele só iria descansar quando terminasse tudo o que ele tinha para fazer, que o motivo principal de tudo aquilo ter acontecido foi por causa daquele grifo. Então, ele fez todos os seus golems carregar tudo aquilo para poder então instalar armadilhas. Apesar que ele poderia usar o teleporte, mas iria gastar mais mana e ele não estava querendo fazer isso. Então, após isso ele perguntou a Alpha se era possível fazer tudo aquilo de uma vez só. Porém, ela disse que era impossível, exceto se ele fosse um mago, já que seria muito mais fácil se ele pudesse falar instalar armadilha e a armadilha fosse instalada em qualquer lugar, mas isso não acontecia com ele. Então, a Alpha disse que eles tinham até mesmo feito isso com escravos na época, como ele, chamando o nosso prota de escravo e insultando ele. Mas a questão era que o nosso protagonista tinha trago aquilo para o penhasco que ele tinha esculpido, e isso devia ser o suficiente para ele então conseguir fazer. Então, ele se perguntou como ele poderia reforçar aquela armadilha, e de acordo com as informações do coelho, os reforços poderiam ser feitos de acordo com os números de altar, e ele poderia adicionar as opções que ele quisesse. E mesmo assim, quanto maior fosse o nível do encantamento, mais força vital era usada. Então, após isso, ele usou e a força vital caiu bastante. E vemos que o objeto que Dawn escolheu encantar foi a armadilha de flechas. E com essa armadilha, ela basicamente tinha aumentado a penetração e a paralisia. E com isso, aquele efeito de encantamento era muito poderoso. Então o nosso prota colocou um corpo de javali morto e decidiu testar naquele corpo, ativando então a armadilha. E vemos então que as flechas não estavam aparecendo no javali, e eles se perguntaram se realmente tinha acertado. O coelho então, vendo aquilo, começou a ficar muito espantado, dizendo que tinha acertado. E o nosso prota, não acreditando, perguntou se tinha acontecido algo de errado. Porém, o coelho disse que as flechas não estavam invisíveis, mas que elas eram tão fortes que tinham penetrado no corpo do javali. E realmente, o nosso prota e ele perceberam que aquilo era muito forte, e eles ficaram muito aliviados, porque aquilo pelo menos poderia perfurar aquele monstro. E aquele lugar tinha um predador, e aquele predador queria muito a sua vingança. E aquele monstro de novo começou a subir aquele lugar após se recuperar daquele sal e dos danos leves do nosso prota, já que ele tinha arruinado a caça desse monstro. E esse monstro por si era muito orgulhoso e sempre gostava de uma vitória, e ele estava muito irritado com o nosso protagonista, e aquele monstro só pensava que seria em breve que ele teria a sua vingança, e até que ele conseguisse ela, ele iria se esforçar ao máximo. Porém, após ele subir, ele já deu de cara com o coelho acenando para ele, e ele ativou rapidamente as flechas naquele monstro, fazendo então com que ele fosse atingido. E vemos que aquelas flechas realmente tinham surtido efeito, já que dessa vez tinham atravessado a couraça daquele monstro. O coelho então ficou muito feliz, comemorando que tinha funcionado, como esperado daquela armadilha encantada, e aquele monstro começou a despencar. Porém, vemos que após ele despencar por um tempo, ele conseguiu recobrar a consciência e começou a encostar as suas garras nas pedras, na intenção de não cair mais. Vemos que realmente a besta tinha sido ferida pela primeira vez, e sem contar que aquelas flechas estavam repletas de veneno, e lentamente o corpo daquele monstro estava sendo dominado pelo veneno, e a besta não poderia desistir naquele momento, já que ela tinha muito orgulho. Esse orgulho não iria permitir com que ela desistisse ali naquele lugar. Ele continuou escalando por um bom tempo, e o coelho começou a pensar que realmente aquele monstro tinha sentimentos, e ele estava muito surpreso
surpreso, já que ele não desistia de jeito nenhum. Mesmo quase à beira da morte, ele continuava lutando. Então ele começou a pedir desculpas por aquilo, e de verdade, disse que ele deveria aproveitar bastante, enquanto ele lançou óleo fervente naquele monstro, e agora que ele começou a sentir mais dano ainda. Após isso, vemos que Daum começou a receber uma mensagem do coelho, e ele perguntou que barulho tinha sido aquele, e o coelho disse alegremente que tinha pegado aquele monstro e ele estava caindo. Então o nosso prota só ouviu o barulho e ele se perguntou se aquele monstro tinha realmente morrido. Então o coelho disse que não tinha certeza, mas se ele não morreu, ele não iria voar de novo, já que provavelmente ele estava derretido, disse o coelho. Então o nosso prota disse que ele fez um ótimo trabalho e continuou as suas escavações, dizendo que os encantamentos também ajudaram muito. Então ele nem se preocupou muito com aquele monstro, encontrando um novo lugar. Ele se perguntou o que era aquilo, já que ele só estava fazendo a base da escada, mas parecia ter algo dentro daquela montanha. A Alpha nesse instante começou a alertar o nosso prota que aquilo parecia ser muito perigoso, perguntando se tinha necessidade dele ir naquele lugar, e ele respondeu que na verdade não, mas aquilo estava meio estranho, dizendo que tinha algo brilhando e que também tinha uma luz saindo do fundo da caverna. A Alpha continuou insistindo para que ele ignorasse aquilo, então após isso ele resolveu tomar um pouco de cuidado, chamando então os seus golems. Porém a Alpha desistiu de insistir, dizendo que ele nunca escutava ela, e ele continuou então entrando para descobrir o que tinha naquele lugar e aonde aquilo levava. E ele então, observando no chão, viu que aquele lugar estava brilhando por causa de uma esfera dourada, e ele então, olhando para cima, viu que tinha um monstro naquele lugar. E foi nesse momento que ele começou a desanimar muito, já que era o monstro que ele tinha basicamente derrotado junto com o coelho. E ele começou a sentir tanto medo e ele disse que iria realmente matar o coelho, já que ele tinha dito que tinha matado esse monstro. E aquele monstro rapidamente atacou o nosso prota, e ele se perguntou se aquele monstro era na verdade imortal. Vendo então que as flechas tinham acertado ele e que ele tinha tomado dano. Após isso, vemos que o coelho estava descendo toda aquela escadaria, alegre e contente, dizendo que iria tirar sarro do nosso protagonista, já que ele iria provavelmente dar uma recompensa a ele, já por ter matado aquele monstro. Após isso, ele se perguntou que buraco era aquele, enquanto Daum estava lutando pela sua própria vida. Ele então, conseguindo desviar mais uma vez, mandou para que os seus golems atacassem rapidamente aquele monstro e segurassem ele. E nesse momento, o coelho tinha chegado naquele lugar e ele não entendeu o que estava acontecendo, se perguntando por que Daum estava ali. Ele então deu vários mocão no coelho, dizendo que pelo menos uma vez ele poderia ter feito o seu trabalho com excelência. Após isso, o coelho também não entendeu nada, dizendo que aquele cara ali caiu gritando. Não tinha como ele saber que aquele monstro tinha um ninho naquele lugar. Aquele monstro então começou a destruir todos os golems, e os golems não estavam aguentando nada contra ele. E vemos então que eles estavam se regenerando, e os golems não estavam servindo para quase nada, e só restava uma coisa para o nosso prota. E então o coelho começou a gritar que aquele monstro era da fase 4, e que os seus golems iriam quebrar muito rápido, porque eles eram do nível 1, e o nosso prota começou a olhar com ele com muita indignação, dizendo que ele deveria torcer para os golems. E após isso, o coelho começou a realmente torcer para os golems, dizendo que eles deveriam fazer purê daquele monstro. Então, ele começou a perguntar a Alpha se as armadilhas poderiam atravessar portais, e ela disse que sim, perguntando a ele qual era o seu plano. Então, ele disse que não dava tempo de explicar, então instalou um portal rapidamente naquele lugar, e o coelho perguntou aonde ele estava indo sozinho, se perguntando se ele iria fugir ou se eles deviam fazer isso pelo menos juntos. Então, ele disse para que os golems se ajeitassem rapidamente, já que eles também tinham que fugir daquele lugar. E vemos então que esse monstro agora tinha cercado o coelho, e não tinha como ele fugir tão rápido assim. E o nosso prota voltou rapidamente, dizendo que tinha conseguido, e o coelho tinha tomado um susto quando ele voltou. Ele então disse que estava ouvindo, segurando bem forte a cabeça do coelho, dizendo que enquanto ele lutava com o grifo, Daum estava
estava pensando como lutaria com os inimigos aos quais suas habilidades não funcionam, já que principalmente a força do javali só funcionava em inimigos fracos, e assim ele precisava de uma habilidade ofensiva, uma que funcionasse em inimigos fortes. O coelho então perguntou o motivo, o Prota está segurando a cabeça dele e o porquê, então ele não respondeu, dizendo que não importava, pensando então que aquele monstro era tão poderoso que quanto mais ele pensasse sobre ele, ele não encontrava formas de derrotá-lo. Mas isso tudo aconteceu antes dele conseguir toneladas de energia vital, e vemos então que estava no momento decisivo. Aquele monstro tinha chegado muito perto do nosso Prota e do coelho, e ele então abaixou rapidamente junto com o coelho e gritando fogo, e todas aquelas flechas partiram rapidamente em direção àquele monstro, furando até mesmo o olho dele, já que ele não esperava por nada daquilo, e o coelho se perguntou o porquê das flechas estarem atravessando o portal. Alpha então começou a explicar que o portal tinha sido instalado em frente à armadilha, então foi por isso e elas atravessaram aquele portal, e a Alpha continuava achando aquilo ineficiente, já que tinha gasto muita energia para aquilo. Então nosso Prota disse que não teve muito tempo de mover toda a armadilha, mas disse para pegar leve com ele, já que embora a eficiência fosse ruim, essa era a habilidade de ataque mais incrível que ele tinha, já que depois que ele viu as feridas deixadas pelo coelho, ele sabia que aquilo era realmente funcionar, dizendo então que dessa vez a vitória era dele. E aquele monstro, após receber todos aqueles ataques, ele não conseguiu resistir e morreu naquele lugar, enquanto o nosso Prota disse para que ele descansasse em paz. Então esperou um tempo e viu que aquele monstro realmente não se levantou e que finalmente dessa vez a vitória sobre o grifo era dele. E ele recebeu uma nova conquista e ela se chamava o Caçador de Grifos, e ele teve êxito em abater o Rei dos Céus, o grifo. Como recompensa, ele seria bravo como uma águia. Ele então se perguntou o que era aquilo, então o coelho viu que era uma conquista muito boa. Ele disse que bravura parecia inútil para ele, então ele recebeu também uma conquista única, chamada Caçando um Grande Pássaro com Flechas. E a recompensa permitia que de agora em diante os olhos dele iriam ver um alvo. Porém, o nosso protagonista começou a achar que aquele monstro não era tão forte quanto ele pensava. Porém, o coelho disse que isso não era possível, já que os monstros que separavam cada fase eram muito especiais, principalmente o Golem do exemplo da fase 1. Então, ele disse que até mesmo aquela habilidade não era ofensiva, então ele iria ver como que ela funcionava. Então, quando ele olhava para algum lugar, parecia que o alvo seguia aos seus olhos, e ele conseguia ver uma coisa depois de pegar o arco. Ele estava testando a habilidade dele por um tempo. O coelho então perguntou se ele ainda estava testando a sua habilidade, e ele após um tempo achou que tinha entendido, já que aquele ponto vermelho mostrava aonde as flechas iriam cair. Mas ele se perguntava por que a mira aparecia em um lugar diferente de onde ele estava mirando. Porém, o coelho disse que ele deveria tentar atirar logo. Então, ele fez isso e após isso, a flecha simplesmente acertou no alvo aonde estava o pontinho vermelho e depois ela ricocheteou. Então, o coelho começou a rir dizendo que ele era muito ruim naquilo. Após isso, ele tentou novamente e conseguiu acertar a flecha no alvo. Então, ele disse que a sua habilidade com o arco era muito ruim. E aquela coisa previu aonde ele iria errar, e se ele treinasse muito, aquilo poderia ser bem útil, dizendo que agora ele iria ver as recompensas que ele tinha pegado, e perguntou se o coelho tinha feito tudo o que ele tinha pedido, e sim, ele tinha basicamente depenado aquele frango todinho. Mas o nosso coelho CLT ainda não conhecia sobre frango a passarinho, então ele perguntou o motivo do nosso Prota ter pedido aquilo para ele, e ele então disse que o jantar daquele dia seria galeto. Até mesmo a Alpha começou a perguntar o que era aquilo, e ele então começou a explicar que o grifo era um pássaro, mas também tinha um corpo de leão, e as partes comestíveis eram as asas e as pernas traseiras, e as outras partes eram meio complicadas, então ele guardou elas para algum caso de emergência. Então, após isso, vemos que o nosso Prota tinha temperado muito bem aquela carne, pensando então que fritar ela seria muito difícil, e como ele deveria assá-la sem um forno, já que ele queria que o fogo fosse mais quente.
Alpha então nesse momento disse que ele deveria usar a pedra solar, já que o fogo iria ficar mais forte. Ele então se perguntou se era realmente aquela esfera, e realmente era aquilo. E como ela tinha dito, era uma pedra que guardava o poder do sol, e ela produzia uma luz eterna, então era um tesouro precioso para se ter consigo. E ele perguntou a Alpha se realmente aquilo era útil, já que ele achava que a energia solar funcionava e as plantas estavam crescendo ao redor dela, mas ele iria colher todas aquelas plantas. Após isso, ele pisou em uma das plantas e aquela planta começou a gritar, fazendo então com que ele tomasse um susto muito engraçado. Então o coelho chegou rapidamente dizendo que ele tinha sido um grande idiota e aquilo era uma grama berrante, era uma planta sinistra que gritava quando alguém tocava nela. Mas, de acordo com os rumores, ela era bem deliciosa. Então o nosso prota perguntou como ele sabia daquilo, e o motivo era porque ele comeu enquanto procurava por folhas de gergelim. Então, após isso, ele segurou uma daquelas plantas e pensou que se ele purificasse elas, talvez elas parassem de gritar quando ele puxasse para fora. E foi realmente o que ele fez. E ele disse que aquilo parecia na verdade um rabanete, e era uma pena, já que se ele tivesse vinagre, seria perfeito para uma salada de frango. E o nosso prota então começou a cozinhar aquilo e viu então o coelho que aquilo era muito cheiroso, já que aquela perna de grifo defumada estava pronta, e até mesmo o coelho e eu fiquei com fome. E os dois então começaram a saborear aquela comida, e realmente o coelho disse que iria até mesmo seguir por toda a eternidade, e a Alpha até mesmo sentiu que estava sendo jogada para o escanteio. E após isso vemos que o tempo tinha passado, e aquele era um dia muito especial, já que finalmente o nosso prota tinha conseguido descer toda aquela montanha, e ele atravessou o penhasco inteiro depois de 2 meses, e a habilidade dele de esculpir pedra tinha subido para o nível 9 e pulou rapidamente para o nível 10, dizendo que ele estava com o nível máximo da habilidade, e porém ele não entendeu o porquê daquilo ter subido tão rápido, e parecia que ele tinha zerado uma conquista, já que o cara tinha quebrado uma montanha inteira. Após passar alguns segundos, ele estava novamente quebrando a montanha, e o coelho perguntou o que ele estava fazendo, já que ele estava continuando a minerar, e o prota disse que primeiro naquele lugar eles precisavam de uma zona segura. Enquanto ele continuava quebrando aquela montanha, ele disse para o coelho não ficar parado ali, dizendo que ele deveria olhar ao redor com os golems. Então, ele obedeceu e foi fazer isso. A habilidade dele estava tão boa que ele tinha construído um lugar maravilhoso. E ele até começou a enfeitar aquele lugar com as pedras solares, dizendo que agora o esconderijo dele tinha sido terminado, e ele se perguntava se ele tinha exagerado naquele lugar. Aquele lugar realmente estava muito lindo, parecendo até mesmo uma catedral. E a Alpha começou a discutir mais uma vez com Daum, dizendo que ele também deveria pensar em fazer a mesma coisa no templo deles. Ele então, na entrada, se perguntou se aquele lugar estava simples demais, e se ele deveria decorar a entrada um pouco mais. A Alpha disse que no mínimo ele deveria fazer uma porta, já que se ele deixasse aquele lugar daquele jeito e alguém entrasse, poderia levar tudo. Então o nosso prota pensou em cobrir a entrada com pedra de qualquer forma. Após isso o coelho começou a voltar, gritando, dizendo que eles tinham um problema. Porém o nosso prota imediatamente perguntou aonde estavam os golems. O coelho porém estava muito sem fôlego e não conseguia respirar. Porém ele explicou rapidamente o que tinha acontecido após que recuperou o fôlego, e eles correram imediatamente para aquele lugar, e o coelho disse que tinha achado pessoas, e aquilo era realmente incrível, já que tinham participantes no nível 4, e o coelho disse que eles atacaram imediatamente os golems assim que os viram. Então o nosso prota achou que realmente outras pessoas que vissem aquilo achariam que eram monstros e iriam atacar rapidamente, porém a fase 4 é algo muito difícil, e se tinham participantes lá, eles eram muito fortes, porém se perguntou se realmente os golems iriam ficar bem, já que eles iriam ser aniquilados se realmente os participantes fossem tão fortes enquanto Daum estava pensando. E vemos então que outros homens estavam usando uma habilidade de escudo para poder se defender do golem, e o braço dele tinha sido derrotado só com aquela habilidade, e aquele homem estava achando estranho, já que o núcleo de um golem de terra deveria normalmente estar localizado no peito, e o porquê deles não estarem conseguindo encontrar. E os golems de Daum, lembrando que eles tinham núcleos espalhados
por vários lugares aleatórios. E então eles perceberam que tinha outra pessoa vindo, e eles então perceberam rapidamente que atrás deles também estava outro golem, e eles viram o participante, enquanto o nosso protagonista dizia para o coelho se esconder, e ele começou a correr em direção a eles, acenando, enquanto tinha um monstro atrás deles, e eles não conseguiram pensar em outra forma, senão dar um fugindo daquele monstro com muito medo, e para os participantes realmente era isso que eles estavam vendo, e tinha outra pessoa sendo atacada por um golem, porém ele se perguntava do que eles estavam falando, e após isso ele achou que realmente eles tinham entendido errado, e se ele dissesse a eles que ele tinha aqueles golems, provavelmente eles iriam ficar bravos ou com muita inveja. Então o coelho disse que ele deveria se sentir com sorte deles não pensarem que ele era um guia. Então o nosso prota disse que iria apenas agradecer que eles eram jogadores, então ele decidiu continuar correndo e disse para que todos os outros golems seguissem ele. Porém, aqueles homens perguntaram o que ele estava fazendo, e ele nem respondeu, só continuou correndo e levantou o dedo dando a ordem para os golems. E após isso, todos os golems correram em direção a ele. E todos aqueles sobreviventes ficaram assustados vendo a quantidade de golems, e eles pensaram que todos os golems começaram a seguir a ele porque ele realmente era muito corajoso e ele tinha feito isso para poder salvar eles, agradecendo muito. Porém, Daum tinha sido mal entendido mais uma vez. Depois disso, vemos que tinha um lugar onde todos os humanos estavam morando, e aquele homem disse que tinha encontrado novas ruínas e disse isso ao chefe daquele lugar. Ele então avisou que estava preocupado com aquele homem e ele tinha seguido eles, e esse chefe perguntou se ele estava falando daquele homem que se fez de isca de golem, e ele disse que sim, e que os golems tinham seguido ele até a montanha. Então basicamente ele estava dizendo que existiam ruínas naquela montanha de pedra, e ele disse que sim, e que a estrada era meio estranha. Ele então pediu desculpas porque realmente ele não conseguiu entrar para ver o que tinha lá dentro, dizendo que estava muito assustado. O chefe então concordou, pensando que o esquadrão de caça tinha falhado mais uma vez em conseguir comida, e dessa vez eles agora tinham achado ruínas com golems, e realmente estava realmente difícil de matá-los, e mesmo com as suas habilidades seria muito difícil. Então ele achou que deveria ser uma boa enviar os novatos, já na intenção de matar a maior parte deles e não ter que alimentá-los. Então após isso aquele homem disse que seria muito perigoso, e ele começou a dizer que esse era o porquê deles serem enviados, dizendo que o principal motivo para isso era porque eles deveriam mostrar quem mandava naquele lugar. Ele, o homem, ficou até meio assustado, mas seguiu o direcionamento dele, e vemos que na montanha aonde Daum estava, ele disse para que todos os seus golems esperassem naquele lugar, e ele agora tinha fechado a passagem com várias pedras, dizendo e dessa vez ele não queria ser mal entendido. O coelho então perguntou se os golems iriam ficar bem, enquanto Daum dizia que tudo ia dar certo. E após isso, o coelho começou a perguntar se realmente o nosso prota iria naquela aldeia, só porque o esquilo tinha dito que tinha pessoas lá, perguntando se ao menos ele poderia se comunicar com aquele hamster. Então ele disse que era claro que sim, já que realmente ele viu pessoas juntas e tinha avisado ao nosso prota. E existe um provérbio que dizia que a precaução era a mãe de todas as virtudes, e o nosso prota realmente iria se precaver, e com aquela torre que ele construiu e o seu minimapa que se expandia, assim ele podia realmente ver o que estava acontecendo naquele lugar. E enquanto ele olhava cuidadosamente para o minimapa, Daum e seus companheiros foram na direção em que Pokyo tinha especificado, e eventualmente ele tinha saído da dungeon, o que acabava de entrar na fenda Vale da Morte. Ele se perguntou o motivo dele terem saído da dungeon e perguntou ao coelho o que significava aquilo. O coelho começou a zoar o nosso prota só porque ele não sabia de nada daquilo. Nessa, o nosso coelho CLT mereceu apanhar, e realmente o nosso prota começou a dizer que se ele sabia de tudo, o porquê ele não poderia explicar, né? E naquele momento ele começou a dizer que na medida que você avança na fase da dungeon, o número delas acaba aumentando, e na fase 4 existe um total de 4 dungeons, e as dungeons não estão juntas, então existem zonas neutras entre elas, que faz com que elas sejam chamadas de fenda. Então ela é chamada assim por haver uma fenda entre as 4 dungeons, e era isso mesmo, e é aonde os jogadores acampam para poder concluir repetidamente as
dungeons. E embora eles estivessem presos nessa fase, mesmo que eles não pudessem concluir a fase, eles sempre poderiam voltar para aquele lugar. E era porque aquela fenda fazia parte da fase. Isso era meio complicado para alguém que estava na fase 1, mas o nosso prota no final conseguiu entender. E o coelho ainda disse que além disso, graças aos jogadores, aquela fenda tinha se tornado um lugar chamado Vila. Então, realmente o nosso prota disse que era o lugar que o Pokio tinha visto. E de acordo com o nosso prota, parecia uma zona segura. E o coelho nesse momento percebeu algo e acabou empurrando o nosso prota rapidamente. O nosso prota perguntou o que tinha acontecido, então ele chamou aqueles humanos de estúpidos, dizendo ao nosso prota que lugares seguros não existiam na dungeon. Então começou a subir um cemitério, basicamente aquele do Clash Royale, e vemos que esqueletos começaram a sair daquele lugar. O nosso prota começou a sentir um cheiro horrível que estava sendo emanado daquilo. Basicamente eram defuntos, e realmente o coelho disse que agora entendia o porquê do significado daquele nome, Vale da Morte. E do jeito que era, começou a pular em direção àqueles esqueletos na intenção de se alimentar. E realmente o nosso prota disse que se ele comesse aquilo, ele iria ter uma digestão na barriga dele. Então ele ativou a sua força do javali e começou a destruir aqueles esqueletos. E percebeu que tinha sido muito fácil para então poder derrotar o primeiro. O nosso protagonista, percebendo que aquele esqueleto era fraco, ele disse que os outros seriam moleza, mas estavam surgindo mais e mais. Em questão de segundos, tinham mais de 20 esqueletos em sua frente. E depois de alguns minutos, parecia que tinha um exército, e ele pediu até a calma para aqueles esqueletos. Então, ele continuou usando a sua habilidade, dizendo que não deveria confiar apenas em números. Então, até mesmo o coelho disse que iria acabar com aqueles corpos ambulantes, para não ficarem no caminho. E nesse momento, ele começou a usar sua habilidade de corte e começou a cortar 5 esqueletos de uma vez. E o nosso prota disse que finalmente ele estava mostrando suas habilidades. E o coelho até mesmo era interessante nesse quesito, dizendo ao nosso prota que iria mostrar a ele o que ele podia fazer. E então ele começou a rir enquanto derrotava todos os esqueletos, dizendo que o nosso prota devia elogiar ele mais, enquanto o nosso prota estava dizendo que ele tinha feito um ótimo trabalho e também que ele era incrível, e isso iria ser tão fácil daquele jeito. Mas depois de um momento, o coelho acabou se esgotando e ficando cansado e basicamente deitando no chão. Ele então chamou o nosso prota de mestre e disse que tinha chegado no seu limite. Então, o nosso prota disse que tudo aquilo foi para nada, e eles começaram a correr então, dizendo que ele era tão inútil quando ele precisava dele. Nesse momento, um dos esqueletos lançou um ataque em direção ao nosso prota, porém acabou pegando em sua perna direita, fazendo com que ele caísse imediatamente e não pudesse fazer muita coisa, sendo derrubado então de cara no chão. E a única coisa que ele pôde dizer foi que aquilo pegou ele, enquanto tinha um exército de esqueletos em sua frente, prontinhos para derrotá-lo. Nesse momento voltamos para a Vila da Lacuna e vemos que o chefe de lá perguntou se a equipe de reconhecimento já tinha saído, e aquele cara disse que eles já tinham saído sim. Então ele pensou que eles iriam recusar, mas eles estavam realmente bastante dispostos a cumprir com as suas obrigações, dizendo que aquele cara parecia ser um bom líder. Então esse homem começou a usar uma habilidade relâmpago e a destruir todos os esqueletos que estavam em volta do nosso prota. Ele perguntou então se o nosso prota estava bem e que estava ali em uma missão de reconhecimento, então agora ele estaria seguro com ele. E tinha uma vila perto deles, eles iriam juntos até lá. Porém o nosso prota chamou ele de Jung e ele então percebeu que era o nosso prota, e o nosso prota estava chorando muito, dizendo que finalmente tinha encontrado eles. E nesse momento ficou desacreditado no que estava vendo. Após isso, eles estavam chegando na vila e os amigos deles não acreditavam que ele estava falando sério, se perguntando se tinha algo de errado e o porquê dele estar chorando. Aquele garoto que estava com a flecha disse que aquilo era realmente muito importante e que ele tinha voltado. Porém, ele perguntou quem tinha voltado. Então começou a gritar, dizendo que Daum tinha voltado. Então aquele grandalhão, naquele momento, começou a chorar muito e abraçar Daum, dizendo que ele finalmente tinha voltado. E o arqueiro disse que até mesmo o outro homem estava chorando mais do que ele. Então ele perguntou se realmente era o Daum ou se ele estava alucinando naquele lugar.
e ele então disse que conseguia vê-lo muito bem, dizendo que ele era real. O pessoal da vila começou a achar um pouco estranho o barulho, mas disseram que era um amigo próximo que reapareceu por ali. Daum então começou a rir com ele, dizendo que até ele chorou bastante estando naquele lugar. Após isso, o chefe daquele vilarejo começou a se aproximar e a perguntar aonde estava o novo convidado, e todos informaram que estava logo ali. Então, nesse momento, Wong disse ao ancião que tinha encontrado ele durante a sua missão de reconhecimento. O ancião então achou estranho, mas quem achou mais estranho foi o coelho, se comunicando invisivelmente para o nosso prota. Então, o nosso prota perguntou se aquele cara era alguém importante, porém o coelho disse que não. Porém, ele disse que já tinha ouvido alguma coisa sobre aquele homem. Vemos então que aquele homem começou a se aproximar do nosso prota. Daum, não sabendo se ele era muito importante, se inclinou mesmo assim, demonstrando respeito e dizendo que se chamava Daum. Porém, ele achava aquela situação muito desconfortável. Então, havia um homem na dungeon, e esse homem era muito fraco e covarde, então eles acharam que ele morreria rápido, mas a sua habilidade era única. A habilidade dele se chamava Clareza e lhe fazia ser perspicaz. E mesmo na primeira aparição da habilidade, o homem ficou desapontado. Mas à medida que o nível da habilidade subia, sua verdadeira utilidade foi sendo revelada. E em uma dungeon muito perigosa, ele era capaz de ver a fraqueza de seus oponentes e por onde eles planejavam até mesmo atacar. E ele podia ver o quão forte era o inimigo com a sua clareza. Mas, o homem sendo orgulhoso, ele percebeu que não tinha nem poder e nem força o suficiente para, ao mínimo, se comparar com a última dungeon da fase 4. E ele, nesse momento, se ele entrasse naquele lugar, ele iria morrer. E sabendo disso, o homem abandonou todos os seus aliados e fugiu da dungeon. E o homem abandonou todo o seu passado naquele lugar e construiu uma casa da lacuna, se tornando então o criador e o ancião da vila. E nesse momento, vemos que o seu nome era Shang. E então, ele estava observando o nosso prota, mas nesse momento ele estava tentando descobrir qual era a fraqueza de Daum. E o nosso protagonista só se perguntava por que daquele velho está olhando ele daquele jeito. Então, ele disse que era um prazer em conhecer Daum, dizendo então que eles iriam dar as boas-vindas na praça e que Daum também deveria seguir ele nesse momento. Porém, o homem começou a pensar que ele era bastante perigoso, mas talvez pudesse não ser, levando em consideração a atitude e a capacidade dele de sobrevivência sozinho. Então Daum começou a perguntar a Ong se ele realmente era maluco ou era estranho daquele jeito. Porém, nesse momento, ele começou a se sentir bem triste porque estava sendo chamado de estranho. Então o nosso prota falou que o Ong podia ir na frente, dizendo que estaria logo atrás. Então ele concordou e não se importou muito com isso, dizendo que via ele depois. Foi nesse momento então que o coelho começou a perguntar se ele estava bem feliz por ter encontrado seus companheiros. E o nosso prota disse que aquilo foi bem engraçado e deu mais um mocão na cabeça dele, dizendo que ele era muito chato e ele não deveria estar desse jeito, mas precisava, antes de tudo, observar a vila por um instante. E percebeu que as construções que estavam lá, de forma nenhuma, iriam conseguir parar aqueles monstros. Então, ele se perguntou também que raios eram aquelas tendas que tinham sido feitas. Então, ele se perguntou se realmente eles fizeram aquilo daquele jeito de propósito. E o coelho disse que provavelmente, que para começo de conversa, o coelho achava que nem mesmo materiais apropriados eles tinham. E a verdade é que durante até mesmo o caminho, o nosso prota percebeu que não tinha nada. Ele então começou a explicar que se as pessoas não conseguissem chegar na próxima fase a tempo, receberiam uma punição. E na fase 1 eram os ratos que devoravam tudo. E na fase 4 era a escassez de comida. Ele começou a dizer que para que eles teriam materiais se nem mesmo tem comida naquele lugar. E o prota saiu andando bem triste dizendo que era verdade. E então ele se perguntou se eles estavam passando fome naquele lugar. E o ancião então pediu para que todos eles se reunissem lá para cumprimentar o novo jogador, que era o Daum. Daum então, após isso, recebeu as boas-vindas de todos eles, porém ele se sentia muito envergonhado. Então o homem começou a pensar que aquilo já deveria enganar ele.
E realmente, ele então começou a se perguntar se aquilo já era o suficiente para ele poder ir direto ao ponto. E a intenção dele era no final pegar a comida do nosso prota, na intenção de alimentar o máximo de pessoas ou até mesmo só se alimentar, porque esse cara tá muito suspeito. Após isso, ele viu que o nosso prota tinha uma pele lisinha e tinha bastante carne por baixo, e ele deveria ter bastante comida. Então ele se chegou perto de Daum e começou a dizer que tinha algumas coisinhas para perguntar agora, já que ele tinha se juntado à comunidade. E Daum concordou, porém não sabia o que ele estava tentando dizer. Então ele começou a dizer que para ficar com eles, ele teria que dividir sua comida com o grupo. E é claro que ele não estava pedindo para dar tudo para eles, então ele não precisava ficar assustado, já que era uma comunidade e deveria funcionar como uma. Então o nosso prota disse que se esse era o problema, ele então poderia ajudar, e a partir disso ele perguntou se toda aquela carne era o bastante. Aquela carne continha basicamente as partes mais difíceis para ele poder cozinhar e preparar para o alimento, então ele decidiu entregar a todos eles. Porém, eles ficaram muito assustados, percebendo que aquele monstro era na verdade o grifo. Eles então não acreditaram que aquele cara sozinho conseguiu caçar aquele grifo, porém todos estavam basicamente esfomeados e começaram a gritar comida alegremente. Aquele ancião então começou a perguntar como que o nosso protagonista tinha conseguido caçar o grifo. Ele estava todo envergonhado e nem conseguiu explicar, só disse que ele tinha pegado. Foi nesse momento então que todos ficaram maravilhados com o que ele tinha dito e que realmente ele tinha pegado aquele grifo, e nem acreditaram que aquilo era verdade. Até Dong estava desacreditado, dizendo que realmente ele tinha pegado o monstro mais forte daquele lugar, e até mesmo o arqueiro disse que Daum era muito top. E nesse momento o ancião pensou que aquele cara era tão forte que ele iria até mesmo conseguir pegar o seu lugar ali. Então começou a observar a carcaça do monstro e ele conseguia ver múltiplas feridas, e era quase impossível fazer aquelas feridas sozinho naquele monstro, perguntando a Daum se tinha pego ele em uma armadilha. Porém Daum perguntou como que ele sabia. Ele começou a rir muito, dizendo que realmente a achado não era roubado e dizendo que ele era um sortudo de ter encontrado aquele grifo. Então ele começou a pensar que na verdade o nosso prota tinha pegado aquele monstro por acidente e por isso ele não precisava se preocupar mais. Então o Daum, vendo ele, disse que esse cara era realmente muito feliz. E a partir disso, todos eles começaram a pensar a mesma coisa. Eles realmente pensaram. Basicamente, aquele homem estava manipulando tudo para que Daum fosse considerado uma pessoa fraca. E todos começaram a achar que realmente o cara só teve sorte. Enquanto ele pensava que uma pessoa, após caçar o grifo sozinha, aparecesse naquele lugar, seria muito ruim. E se ele realmente traísse a atenção dos aldeões, iria acabar ameaçando a sua posição com certeza. Dong então chamou o ancião e perguntou se eles teriam que terminar a missão deles de reconhecimento. Porém, o ancião virou então muito animado, dizendo que era ótimo reconhecimento e era realmente muito importante, mas naquela dungeon complicada não se podia fazer nada sem seus companheiros, e aquele cara tinha vindo de bem longe para procurar por eles, então ele não deveria fazer ele parecer uma pessoa ruim, já que hoje a missão dele era apenas uma coisa, de relaxar com os seus companheiros, somente isso, e isso na verdade era para melhorar a reputação do ancião. E todos começaram a gritar o nome dele. Então Dong simplesmente agradeceu, achando estranho. Porém, vemos então que Daum estava começando a ficar irritado, já que aquele homem ficou parecendo a pessoa mais bondosa do mundo e ainda fez ele parecer um idiota. Porém, Dong disse para ele se acalmar, e de qualquer forma, agora eles estavam felizes, e graças a isso, eles poderiam conversar um pouco. Parando para analisar que na equipe do Dong só sobraram os 3, tinham muito mais pessoas, tá? Ele então começou a dizer que aquele lugar era muito bom, já que era grande e confortável. Daum, porém, pensou grande, dizendo que aquilo na verdade era uma tenda, achando estranho o tamanho daquilo, já que ele estava basicamente morando em lugares gigantescos. Após isso, eles começaram a dizer que tinham contribuído bastante na dungeon e graças a isso conseguiram receber uma daquelas tendas. Começou a perguntar a Daum se ele tinha cobertores, porque lá de noite ficava muito frio, e pedindo também para que dormisse na tenda deles nesse dia. Porém Daum começou a ficar muito irritado, dizendo que eles estavam vivendo assim dessa forma, e por isso ele tentou ser muito paciente. Então começou a pensar que eles não tinham nem mesmo cobertores e nem mobília. Porém eles estavam muito felizes naquela situação, e ainda por cima a tenda era pequena e suja, e o nosso prota não conseguia mais suportar tudo aquilo. Então eles começaram a se perguntar se Daum estava bem.
porém começou a brilhar os olhos dele e ele disse então, modo de produção de vida ativado. Nesse momento, eles não entenderam nada. Ele disse que de agora em diante, eles poderiam se despedir do frio. E ele então começou a fazer o chão ficar quentinho, dizendo que essa era uma habilidade dele de aquecimento de quartos. E eles perguntaram quando que ele tinha conseguido essa habilidade, e todos disseram que parecia até mesmo uma sauna. E além disso, ele começou a se esforçar um pouquinho mais e construiu algumas mobílias para aquele lugar. E eles acharam uma loucura, já que até a cama ficava aquecida e os sofás também eram quentes. E a verdade, aquilo era maravilhoso. Nosso prota, porém, começou a dizer que era muito cedo ainda para eles ficarem surpresos, já que o curso especial de Da-1 começava agora. E foi nesse momento que ele ainda preparou um chá de mandrágoras antes das refeições para eles poderem tomar. E eles realmente nunca achavam que poderiam beber aquele tipo de chá novamente. Nosso prota entregou mais um item dizendo que se estivesse muito amargo, deveria colocar 2 colheres daquilo no chá e experimentar. E o garoto então experimentou e aquilo parecia xarope de arroz e era bem doce. E todos depois daquilo quiseram experimentar também. Então o nosso prota disse que o som dos garotos bebendo chá substituiu o silêncio daquela tenda. E Da-1 estava observando todos eles em silêncio e as memórias que estavam sendo estimuladas pelo paladar agora de provar algo doce pela primeira vez desde que eles vieram na dungeon lembrava eles de como eram suas vidas e as suas memórias antes de terem ido para aquele lugar. Eles ainda possível não tentavam se lembrar disso, já que a dungeon era muito dura. Até mesmo o Dong se lembrou do momento onde uma discípula sua entregou um doce para ele, agradecendo pelo treinamento. Todos eles ficaram muito felizes, a ponto de quase chorar novamente. Então, Da-1 só ficou assistindo em silêncio, enquanto entendia os sentimentos dos seus amigos. Então, eles começaram a ouvir uma voz dizendo que eles eram engraçados, e o coelho disse que não conseguia olhar mais para aquilo, saindo então da camuflagem. Porém, na verdade, aquele era só um efeito da mandrágora, que era um efeito que fazia com que o cansaço corporal saísse em forma de lágrimas, ajudando as pessoas a relaxarem. E Da-1 ficou muito bravo com o coelho, dizendo que ele tinha se revelado, e nesse momento os 3 começaram a ficar armados, perguntando por quanto tempo ele esteve preparando aquele ataque surpresa, dizendo que Da-1 deveria ir devagar para o lado deles, já que o guia não deveria nem mesmo mover um dedo. E foi nesse momento que realmente tinha dado ruim. O coelho começou a dizer mentalmente que aquilo era só um mal entendido e que o garoto deveria fazer alguma coisa antes que ele morresse. Nosso prota começou a dizer que tudo aquilo era culpa porque ele saiu da invisibilidade e agora não tinha outro jeito, ele teria que explicar toda a situação. Então vemos que o coelho tinha ficado de castigo, basicamente de joelhos e de cabeça para baixo. E o nosso prota disse que até mesmo esse coelho agora era o seu servo e disse que sim, que realmente obedecia ele muito bem. E a partir disso, eles perguntaram o que raios tinha acontecido com ele. Então Da-1 durante todo esse tempo explicou todos os acontecimentos e como ele tinha chegado ali. E eles ficaram realmente surpresos com tudo que tinha acontecido com ele. E realmente foram alguns momentos bem tristes enquanto ouvia a história. Eles até mesmo choraram. Então eles seguraram em Da-1 e disseram que ele fez um ótimo trabalho resistindo a tudo isso muito bem. E ele também começou a chorar. Porém, nesse momento, enquanto o grandão dizia que o efeito do chá não estava passando e por isso que ele continuava chorando. Então, o arqueiro começou a dizer que estava tudo bem dele chorar. O coelho então pediu desculpas por interrompê-los no meio daquela história tocante, mas até mesmo ele se arrependia das coisas que tinha feito no passado, e além do mais, ele achava que o seu pescoço ia quebrar logo logo. Então, após isso, o nosso prota liberou ele, dizendo que foi tão difícil ainda assim e agora está tudo bem, já que as suas costas agora estavam quentinhas. O garoto começou a dizer até que o coelho tinha ficado mais forte do que quando ele estava na fase 1. E ele disse até que hoje eles tinham encontrado o irmãozão deles e agora o coelho ainda por cima era servo dele. E eles achavam que nada mais poderia surpreender eles. Então Da-1 perguntou se realmente tinha certeza, dizendo que aquele era o churrascão de porco especial do Da-1 e nem pensem que acabou. Ainda por cima, ele levantou um Dolly Guaraná dizendo que aquela era a melhor surpresa e ficou para o final. E todos eles começaram até mesmo a salivar pela boca e começaram a gritar de alegria enquanto se alimentavam daquele churrasco e bebiam aquele refrigerante. Até mesmo o coelho se alimentou de tudo aquilo e não ficou para trás. E todos eles agradeceram muito pela comida.
O arqueiro começou a dizer que o nosso prota cozinhava muito bem. Também perguntou se isso era graças ao seu poder do templo, porém o nosso prota disse que não. O garoto ficou desacreditado que o nosso prota realmente cozinhava tão bem. Após isso, o Dong se levantou. O nosso prota perguntou se ele estava indo cagar ou fazer alguma coisa, porém ele estava pensando bastante sobre alguma coisa e ele também queria poder obter o que o nosso prota tinha. Então ele perguntou se queria aprender as suas habilidades, porém ele disse que não era aquilo. Ele estava falando do título de apóstolo do dragão. Então ele começou a realmente perguntar se ele realmente tinha certeza que queria esse título. Porém, nesse meio tempo, ele acabou recebendo uma mensagem do Dong e ele dizia que tinha encontrado algo bem interessante. Porém, nesse momento, ele perguntou ao garoto se ele tinha encontrado um item ou um monstro. Porém, todos os amigos que estavam ao redor parecia que ele estava falando sozinho. E então disse que aquela habilidade chamava sussurro. Então, ele disse ao nosso prota que eram alguns tipos de grãos. Após isso, vemos que ele tinha buscado um monte de sementes. Enquanto o nosso prota achava que aquilo era pesado demais, e eles não acreditavam que o nosso protagonista tinha basicamente feito um portal ali. Então, ele disse que gostava de experimentar todo tipo de comida quando ele tinha tempo livre. Todos eles ficaram bem impressionados com a habilidade dele de se teletransportar. Após isso, o nosso prota perguntou sobre o que eles estavam falando antes, e se era relacionado ao apóstolo do dragão. Então, ele disse que era sim. E então a Alpha se intrometeu, perguntando se ele também desejava servir a Archer. Então, Dong disse que sim, já que seria muito útil ter a habilidade de poder conversar com outras pessoas na dungeon. Porém, a Alpha perguntou se era por causa das habilidades, e ele disse que não iria mentir, já que o sussurro e o portal eram as habilidades de conversar e os ajudariam a evitar muitos perigos, enquanto que as habilidades de portal os ajudariam a acompanhar outros companheiros que possivelmente ficaram para trás, e ele não queria perder seus amigos mais uma vez. Foi nesse momento então que o nosso prota ficou até sentimental, mas por mim, esse cara nem pediu perdão ainda, não dava não. Então ele continuou dizendo que era por isso que ele precisava daquelas habilidades. Então todos eles concordaram, porém nosso prota perguntou a Alpha o que ela achava sobre aquilo, se era possível ou não. Porém a Alpha disse rapidamente que não seria possível. Então o nosso prota perguntou o porquê, já que ele ficou realmente emocionado naquele momento, já que o Dong estava ali e disse que essa seria a condição. Porém ela disse que claro que essa seria a condição mais importante, mas existe um limite de pessoas que eles poderiam receber. E ele então perguntou qual era esse limite. Ou continuou dizendo que no estado atual era impossível aumentar infinitamente o número de apóstolos do dragão. Porém, o nosso prota já ficou meio desanimado, pensando que nada funcionava. Porém, o Dong disse que o Daun não precisava se preocupar. Mas nesse momento a Alpha disse que talvez teria uma possibilidade. E na manhã seguinte, vemos que todos estavam bem animados. Parece que eles realmente estavam ali para comer mais. E então, o cara começou a se preparar para então fatiar aquela carne todinha. Ele então pegou a sua faca e começou a girar ela. E empunhou então e começou a cortar a carne muito bem. E todos ficaram maravilhados com os seus movimentos, e agora ele realmente iria fazer aquilo ordenadamente e também agradecer a pessoa que entregou a eles a comida, e todos eles ficaram muito animados, e não importava o quão velho ele fosse, esse tipo de performance ainda era muito impressionante. Até mesmo o nosso protagonista concordou que aquele velhote era muito bom com a faca e se perguntou se ele não poderia ter caçado o grifo sozinho. Porém o coelho disse que não era aquilo, mas sim a habilidade 100% letal para animais. E além do mais, aquela faca estava encantada com pelo menos 3 tipos de encantamentos diferentes, e a habilidade de assassinato poderia estar naquela arma, e o nosso prota achou aquilo incrível, já que ele teve que usar tanta energia para cortar aquela carne, e ele não iria negar que estava com inveja daquela faca. Ele até pensou que tinha que encontrar uma boa faca para poder encantá-la algum dia, e de qualquer forma parecia que não tinha carne o suficiente naquele lugar. Então estava na hora deles fazerem os seus preparativos para começarem os trabalhos. Todos então, na parte da tarde, começaram a assar a carne, e o nosso coelho estava só sentindo o cheiro invisível, e parecia que todos eles estavam celebrando. Mesmo que fosse só uma vila, era bem chato ver o quão calmo ali estava. Então vemos que todos estavam pegando um bloco de sal enquanto o arqueiro estava pintando alguma coisa, e o nosso prota disse que estava ficando muito bom, e eles perguntaram se aquilo era o bastante, já que
que tinha demais naquele lugar. Eles não usariam tudo isso nem em toda a sua vida. Nosso prota então perguntou como todos eles estavam, e o coelho, sendo o cavalo de sempre, perguntou se o prota não estava vendo toda a fumaça, já que não existia uma única tenda que não estivesse cozinhando. O arqueiro então disse que tinha terminado e pediu para o nosso prota dar uma olhada, e ele gostou bastante do trabalho, chamando até mesmo de incrível. E agora ele perguntou se estava tudo pronto, já que agora a missão principal seria do Ryong, e ele então foi, e todos desejaram boa sorte para ele, porém ele falou para todos não ficarem esperançosos. Então, eles se perguntaram se deveriam começar e estenderam então um pedaço da tenda escrito Pedra de Sal do Daum, e foi nesse momento que realmente eles se perguntaram se iria dar certo. O arqueiro então começou a perguntar o que o Ryung tinha acabado de fazer, então o nosso prota disse que ele tinha feito a parte mais difícil, atrair os clientes com as demonstrações, e até mesmo Hong disse que se iria ficar tudo bem, já que pelo que ele entendeu, ele nunca fez negócios lá fora. Porém, Daum disse que não precisava ter marketing e nem habilidade para fazer aquilo, ele só pediu uma coisa a ele, que era fazer as demonstrações. Nesse mesmo momento, a menina estava dizendo que apesar de saboroso estava meio sem gosto, mas ainda assim eles estavam muito gratos, já que fazia um bom tempo desde que eles não comiam carne. Então, aquele homem chegou assustando eles e perguntou se estava sem sabor, e entregou então uma pitadinha de sal para eles poderem experimentar. Então, após isso, eles colocaram na boca, e o arqueiro perguntou se realmente uma pitada seria suficiente. Então, após isso, vemos que tinha uma multidão vindo até Daum, dizendo que queriam sal e por favor deveriam entregar a eles. Porém, nesse momento, Daum disse que eles tinham sido realmente atraídos. Eles então começaram a se perguntar por que Daum tinha tanto sal e o que ele queria em troca dele, já que dinheiro naquele lugar era inútil, e perguntou se comida servia. Então Daum disse que a taxa de troca era simples, um balde de sal era igual a um objeto encantado de segunda mão, dizendo que só precisavam dar alguma coisa encantada para ele, e então ele daria a vasilha de sal em troca. Alguém então começou a dizer que realmente queria sal, mas trocar um objeto encantado por ele talvez não valesse tanto a pena. Porém, outro homem empurrou ele dizendo que se ele não quisesse comprar, deveria sair da frente. Porém, ele disse que ele queria um objeto comum, só os encantados. E esse homem disse que todos ali sabiam como conseguir objetos encantados, mas ninguém sabia onde pegar sal. E lá pela fase 4, os participantes tinham uma ou duas armas encantadas que não usavam, e ainda assim elas eram muito preciosas, considerando a dificuldade que foi para eles consegui-las. O sabor do sal era tentador, mas os objetos encantados eram valiosos demais, e todos estavam pensando a mesma coisa, e apesar de estarem quase convencidos, alguém ainda precisava dar o último empurrãozinho, e aquele homem fez a ação necessária, entregando então seu machado e pedindo uma vasilha de sal. Aquele homem saiu tão feliz com aquele sal que foi o empurrão necessário para todos comprarem, e após isso todos começaram a ficar com água na boca pensando no sabor do sal, e basicamente as vendas foram um sucesso. Alguém após isso informou ao ancião que estavam vendendo sal, e ele não acreditou que realmente tinha sal naquele lugar, e tinha basicamente uma multidão comprando com Daum, e Daum estava atendendo todos, dizendo que deveria deixar o objeto na esquerda e pegar o sal com ele. Então, após isso, ele viu que realmente o garoto tinha o talento de surpreender pessoas. Ele então falou que iria levar o sal. Daum só pensava no porquê aquele velhote tinha ido lá, e a partir disso, ele disse que se o velhote tivesse uma arma encantada, ele poderia dar uma vasilha de sal a ele. Porém, o velho disse que não, dizendo que iria levar todo o sal. Nesse momento, as pessoas que estavam atrás estavam dizendo que o ancião estava tentando comprar todo o sal, e eles não acreditavam que o ancião tinha tantas armas assim. Também disse que o sal era comida, então iria repartir igualmente para toda a vila. E além do mais, ele ainda falou que aquelas armas encantadas que eles estavam oferecendo eram preciosas demais, perguntando a eles. E após isso, o nosso prota disse que realmente ele não poderia dar nenhum desconto, mesmo que ele fosse um ancião. E o ancião disse para não se preocupar, já que ele iria comprar todo o sal pelo preço normal que todos pagaram. E aquele garoto era realmente idiota. Mal sabia ele que ele possuía inúmeros objetos encantados inúteis. E o mais importante não era o preço do sal, mas sim a reputação ganha ao vendê-lo. Nesse momento, o nosso prota perguntou se ele tinha certeza, já que iria ser difícil comprar todo aquele sal. E ele disse que tudo bem, já que ele tinha aceito
feito aquele acordo. Então, ele perguntou como ele tinha tanta certeza. Então ele pensou que o velho deveria ser muito rico. Então, o nosso prota começou a dizer que não estava duvidando dele, mas ele tinha certeza que realmente não poderia comprar tudo. Porém, o velho continuou insistindo para que não se preocupasse. Após isso, então, o nosso prota se preocupou que isso fosse realmente um problema para ele. Porém, o velho continuou dizendo que tinha acabado de falar na frente de todas aquelas pessoas que compraria, e ele não teria feito aquilo se não fosse a pura verdade, e queria comprar todo aquele sal. E realmente o ancião não estava blefando. Ele tinha rapidamente calculado toda a quantidade de sal com a sua habilidade e comparou com a quantidade de armas encantadas que possuía. Mas tinha uma coisa que ele não conseguia ver mesmo com suas habilidades. Então o nosso prota disse que iria trazer todo o resto para fora. Então ele se perguntou o trazer para fora, e foi nesse momento que ele pediu desculpas pela demora, e tinha uma estátua feita 100% de sal. E nesse momento o ancião começou até a suar frio, se perguntando se tudo aquilo era sal. E ele disse que, respondendo a sua pergunta, sim, e aquela era uma estátua feita de 100% de sal puro. E se ele estivesse duvidando, ele poderia ir em frente e experimentar o sabor dela. Ou, se ele estava entendendo direito, ele estava querendo dar para trás com a sua promessa, e perguntando se ele iria deixar toda a reputação que ele precisava manter, deixando ele bem irritado. Então, nesse momento todos começaram a perceber que o ancião estava muito surpreso, já que durante todo o tempo que ele esteve ali, eles nunca viram ele com aquela cara. E nesse momento, o nosso prota realmente tinha terminado de fazer todas as vendas, e realmente o velho conseguiu comprar tudo. E até a Alpha elogiou o nosso prota pelo bom trabalho, dizendo que pela primeira vez ele agiu como o real dono do templo. Porém, os seus colegas disseram que aqueles objetos encantados eram todos de baixa qualidade, e eles conseguiram tudo aquilo só vendendo sal. Porém, 60% daqueles itens tinham vindo somente do ancião, e realmente não pareciam nada úteis, e por causa disso ele deveria até olhar de perto e ver que aquilo não era nada útil. Então mostrou até mesmo uma luva que tinha resistência a fogo, e o nosso prota disse que seria perfeito para até mesmo manusear panelas quentes, o que deixou seus amigos bem pensativos sobre o que era importante para ele ou não. Então eles continuaram vasculhando todos aqueles itens e perceberam que a maioria dos itens coletados eram assim. Itens realmente úteis tinham a durabilidade muito baixa, e alguns itens com a durabilidade alta eram realmente inúteis, igual essa pedra aí que o nosso prota ganhou. O arqueiro então começou a dizer que as pessoas realmente são tão malvadas, já que mesmo que eles tivessem dito que aceitariam qualquer coisa, eles só deram os seus piores itens. Então Daon disse que não poderia culpá-los, já que eles não poderiam dar os melhores objetos, já que eles ajudam eles a sobreviverem. E para ser sincero, o nosso prota não tinha o objetivo mais importante do que conseguir itens encantados vendendo sal. E a verdade é que ele tinha cumprido a sua missão com o apóstolo dragão após coletar tudo o que ele pediu, e agora era com a Alpha para ela terminar de concluir o restante dali. Ela então começou a interromper o nosso prota dizendo que precisava contar algo para ele. Ele perguntou se precisava de mais objetos encantados. Ela então disse que não, mas tinha que explicar como usá-los, já que estava tudo uma bagunça naquele lugar. Nosso prota então, já nesse momento, aproveitou para perguntar se tinha alguma forma de consertar a durabilidade daqueles itens. A Alpha então disse que não era isso, então ele perguntou o que era. Ela disse que quando uma pessoa oferece um objeto como sacrifício, as habilidades do objeto ficarão armazenadas para sempre, e ele também poderia usar essa habilidade armazenada para encantar outro objeto. Dong, no mesmo instante, entendeu que dava para salvar as habilidades normais e então adicioná-las a um objeto diferente. Após isso, ela disse também que essas são as opções secundárias, mas agora eles deveriam sacrificar os objetos no altar. Então, eles perguntaram se realmente aquilo fazia sentido, já que o nosso prota iria construir um templo bem naquele lugar, e provavelmente o ancião não iria aceitar nada daquilo, já que aquela eram as condições da Alpha. O coelho só estava no fundo se perguntando quando que ele tinha trago aquele altar. E o que a Alpha tinha dito é que as condições para se ter novas pessoas era necessário aumentar o número de construções ou de templos, por assim dizer. E após isso, eles disseram que
que se construísse um templo ali, iria dar muito ruim, já que todo mundo iria perceber. Porém, Daon disse nesse momento que era claro que ele não iria construir nada ali. Então eles começaram a perguntar onde, e passando um bom tempo, vemos que tinha uma escada, e lá embaixo estava o nosso prota cavando bastante. Então aquele homem começou a dizer que não conseguia nem mais ver o fundo, e mesmo que fosse uma área comum, um templo subterrâneo, nunca se sabia ao certo que tipos de perigo iriam existir lá embaixo. Então os seus dois amigos começaram a chamar ele de pilantra, dizendo que deveria ir ajudar eles, já que eles sabiam que ele estava fingindo estar preocupado com o nosso prota para não trabalhar. E Daon tinha designado o time de 101 para moer os grãos que ele tinha pegado com Dong. Ele então se sentou e eles perguntaram se ele não queria comer arroz naquele dia, já que ele tinha que moer. Após isso, entregou aqueles grãos na mão dele e disse que ele só precisava esfregar as suas mãos até que a casca fosse separada do grão, e após isso, assim que era feito o arroz. Ele então perguntou como que ele sabia de tudo isso, e ele falou que Daon tinha ensinado ele, e que na verdade isso só ajudava ele a relaxar, era como se ele estivesse meditando. Porém o grandalhão falou que ele estava realmente bem estranho, relaxar trabalhando dessa forma. O coelho até disse que sabia como eles estavam se sentindo, quando aquele bug começava com alguma ideia, ninguém mais podia parar ele, e ele só vai conseguir parar depois de seguir todos os seus instintos, chamando ele de inseto, e o nosso prota lá de baixo começou a gritar, porque ele pegou muito pesado chamando ele de inseto, e o coelho ficou muito nervoso, dizendo que a audição dele também era muito ótima, e o nosso prota estava lá embaixo, tendo que lidar com aquela grande pedra, e ele se perguntou como ele deveria usar aquela nova arma dele, já que era uma ferramenta que ele tinha ganhado na troca de sal, e era uma picareta de ferro com a durabilidade de 23% mais ou menos, e ele estava encantando aquela belezinha para ter mais configurações, e antigamente era mais difícil para ele poder minerar a pedra, já que ele tinha que usar duas coisas ao mesmo tempo, e esses passos eram inevitáveis na sua habilidade. Agora, simplificando, ele poderia usar somente uma ferramenta, que era a picareta, e se tornava muito mais eficiente para ele poder fazer aquele templo na parte subterrânea. E não perca os próximos episódios, porque o nosso prota agora vai ter que terminar com aqueles esqueletos que ele tinha lutado antes. Valeu, valeu! Também queria agradecer a todos vocês que sempre estão comentando nos vídeos, e tá aí uma honra a todos vocês. Valeu, pessoal! Fica com esse comentário dos mais incríveis inscritos desse canal. Valeu, valeu!